Está começando mais um episódio do podcast Administrador de Resultado, o podcast que vai ajudar os empreendedores a acabarem com a desorganização na sua empresa e faturarem R$ 1 milhão. Eu sou Ítalo Xavier. Sou Marcos Leal. E vamos para o tema de hoje, que é um tema muito interessante. Empreendedorismo. Exatamente. O tema de hoje é sobre os desafios do empreendedorismo para microempresas no Brasil. Que não é pouco. Esse tema é extremamente polêmico, então Bastante. eu já vou avisar logo de início, porque assim, é muito difícil de você falar sobre o empreendedorismo no Brasil e não relacionar isso a alguns temas que são extremamente relevantes. Então, por exemplo, empreendedorismo é algo cultural, tá? Então, se a gente está falando sobre empreendedorismo, por exemplo, no Japão, a cultura japonesa é uma cultura de que você tem que dar certo da primeira vez. Sim, eu já vi isso. Né? Senão... Então, eles são muito disciplinados, eles são muito... Né? Então, se você não dá certo na primeira tentativa, você é um fracassado. E já foi, eles têm muito isso. Já nos Estados Unidos, a cultura é totalmente diferente. Por exemplo, um banco ele tende a dar uma linha de crédito. É mais fácil o banco dar uma linha de crédito para um empreendedor que, por exemplo, já faliu 3, 4 empresas, do que uma pessoa que está abrindo a primeira empresa. Sério? Sim. Por quê? Porque nos Estados Unidos acredita-se na cultura de melhoria. Ou seja, quanto mais tentativas você tem, teoricamente, mais experiência você tem. Ou seja, você tentou e falhou e você continua tentando e aprendendo com os seus erros. Então, a cultura americana é muito meritocrática. Isso significa o quê? Que quanto mais você tenta, quanto mais você erra e quanto mais você aprende com o seu erro, mais confiança, né? Mais resistência, mais maduro você fica naquilo que você está fazendo. Né? Então, por exemplo, nós temos os Estados Unidos é um país extremamente claro em relação ao apoio ao empreendedorismo. Por quê? Porque isso é extremamente favorável à economia, ao desenvolvimento do país, a tudo que o americano, né, o sonho americano de que você vai lá e você constrói as suas próprias oportunidades, você constrói a sua carreira, você constrói a sua jornada. E o Brasil ele tem um pouco do sonho americano, né, pelos empreendedores, mas em contrapartida, e principalmente no momento que a gente está vivendo agora, em 2023, porque a gente voltou a ter um Estado voltado para o socialismo, né, para o comunismo, e isso, em contrapartida para o empreendedorismo, é negativo, porque quanto maior a intervenção do Estado, maior é a dificuldade do empreendedor em desenvolver os seus negócios, tanto que a gente já tem uma reforma tributária, já tem aprovação de novas cargas tributárias. Por exemplo, aqui no Brasil o ICMS já aumentou 2,5%. Então isso significa que para o empreendedor ele vai pagar mais imposto, consequentemente nós consumidores também, vai refletir no né? E a gente vai pagar muito mais do que esses 2,5% que já aumentou aqui na Bahia. Então assim, o empreendedorismo no Brasil ele tem uma série de entraves e de dificuldades. Por quê? Porque nós temos a maior carga tributária do mundo, né? Agora o governo está com uma arrecadação exorbitante de impostos e tudo mais. Por quê? Porque o governo precisa gastar dinheiro e a gente espera que venha o retorno disso. Sim. Só que em contrapartida, a gente já está falando, já tá vendo notícias de desinvestimento. Ou seja, muitas empresas internacionais já desinvestiram, né? O investimento externo já caiu 40%. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente pensa que não vai prejudicar, mas prejudica. Acaba refletindo. Por exemplo, o governo começou a taxar as compras importadas. Muita coisa que muito empreendedor fazia, né? Comprava lá fora para Exatamente. Então, assim, o que acontece? Quando isso aconteceu e começou a prejudicar o pessoal que compra de lá de fora, né, com o intuito de beneficiar o comércio interno, só que é o seguinte, o governo tem que entender que muitos empreendedores compram lá fora para vender aqui. O comércio interno é assim, ele compra no exterior para vender aqui. Se eu for contar, eu não tenho o dedo na mão para contar quantas pessoas eu conheço que compram lá fora para poder vender aqui. Tem cliente, né? Assim. Então, assim, isso gerou um problema enorme. Né? Um problema enorme. Então, muitas vezes, possíveis soluções como essas, na verdade, não são soluções, são novos problemas. Né? E, poxa,
Vamos pegar estatísticas. No Brasil, em 2023, 700 mil empresas faliram. É um número muito grande. Dados aos desafios do empreendedor, né, de se empreender no Brasil. Então, não é fácil. Nós temos uma carga tributária elevada, nós temos algo que, para o empreendedor, é uma dificuldade, mas eu também vejo como positivo que são as questões trabalhistas. Elas são importantes para o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, acaba se gerando também uma dificuldade muito grande para o empresário. Por quê? Porque o custo de um funcionário hoje, né, muitos empresários, eles vão... O empresário que está aqui com a gente, ele vai entender o que eu estou falando. Você ter, por exemplo, 2, 3 colaboradores que são registrados, né, com a carteira assinada, eles geram o custo de mais 2 colaboradores. Por conta da... Né? Então, FGTS, né, dado a informalidade, eu vejo o seguinte: a informalidade ela é ruim? É ruim. Uhum. Ela é extremamente ruim. Mas, ao mesmo tempo, sem a informalidade, acaba-se não gerando o volume de empregos que deveriam existir. Uhum. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo que tem que se haver informalidade e que as leis trabalhistas são negativas. Não. Mas o problema é que os custos tributários e os desafios de se empreender no Brasil acabam gerando problemas em outras áreas. Sim, sim. Por quê? Porque o custo de se manter um funcionário, ele deveria ser suprido, por exemplo, por uma carga tributária menor. Né? Então, no Brasil, você paga ICMS, você paga PIS, paga COFINS, muitas vezes paga ISS. Coisa. Então, acaba... ISS não, né? ISS é de serviço. A IPI, né, que é Imposto sobre Produção. Então, você tem uma carga tributária extremamente elevada no Brasil e que dificulta muito o processo do empresário para que ele possa, por exemplo, regulamentar a sua equipe, né? Que ele possa ter melhores fornecedores. Então, por exemplo, o desafio do empreendedor no Brasil, ele vem até das estradas. Sim. Ah, Marcos, o que tem a ver a estrada com o desafio do empreendedor? Cara, quanto pior for as estradas, maior é o custo de logística. Quanto maior o custo de logística, maior o custo do produto. Sim. Quanto maior o custo do produto, né, a gente já sabe que vai vender, né? mais difícil vender. Ou você vai vender menos, né? Você vai continuar vendendo, mas em menor quantidade. Por quê? Porque o poder aquisitivo do consumidor ele diminui. Ao passo que o custo dos produtos, da matéria-prima, ele aumenta. Ou seja, é um ecossistema de complexidade, né, para o empresário, né, para o microempreendedor, ele empreender no Brasil. Então, assim, enquanto nós não tivermos uma política de incentivo, porque, cara, isso é estatística, 85% da renda criada no Brasil vem de microempresas. 85%. 85%. A grande maioria vem das Então, cara, são empresas como a do nosso ouvinte. Sim. Como a pessoa que está assistindo esse podcast. É o cara que tem 5 funcionários. Tem mais ou menos ali 2, 3, 4, 5 funcionários. É um cara que fatura 30, 40, 50 mil reais por mês. Entendeu? Aí o que acontece? Ele poderia contratar mais. Só que ele não consegue. Por quê? Porque ele fatura 40 mil reais por mês, ele deve pagar aí 2, 3 mil reais de imposto por mês. É muito grande. Então é um valor exorbitante. É um valor muito alto. Então o dinheiro que ele poderia estar pagando as despesas trabalhistas, né, para contratar, por exemplo, para ter funcionários registrados, ele está pagando de imposto. Entende? Então é uma carga muito complexa e que atrapalha o empreendedor de se desenvolver e de fazer o negócio dele crescer. Aí o que acontece? Muitos empreendedores vão pelo caminho mais curto, que é o quê? Comprar produto sem nota, é sonegar imposto, é comprar produto com nota e vender sem nota. Por quê? Porque, querendo ou não, é o dinheiro que sobra ali no final do mês que ele vai pagar o FGTS do funcionário dele.
entendeu? Que ele vai pagar o 13º do funcionário dele. Então, dados esses pontos, né, essa introdução, que eu acho que ficou até um pouco longa demais, mas, na minha visão, a gente precisa ter um pouco mais de consciência e até mesmo um domínio muito maior sobre o seu fluxo de caixa, as suas receitas, suas despesas, seus custos, os gastos. Então, o ouvinte, o cara que está assistindo a gente aqui, o nosso empresário, ele tá pensando assim, cara, é uma loucura. Ele vive... Né? E aí, pô, eu tenho certeza que essa pessoa que está assistindo a gente é uma pessoa que tem dificuldade para gerenciar o negócio dele. É um cara que vive apagando incêndio na empresa, a empresa é toda desorganizada, né? É uma empresa que ele fica só emergência. Sim. É uma empresa que provavelmente não tem um planejamento, né? Então, assim, é muito difícil. Já tem essas outras dificuldades. E ainda mais as dificuldades impostas pelos sistemas, sistema, vamos dizer assim. Já tem dificuldade de empreender e aí tem dificuldade de empreender no Brasil. Exatamente. Então é mais ou menos por aí. Certo. Dada essa introdução, a gente já falou bastante sobre os desafios, mas eu queria que você... Eu acho que ficou claro, né? Mas eu não sei se você tem outra visão sobre o principal desafio hoje de empreender no Brasil. Seria mesmo ali as grandes taxas de impostos ou tem outra coisa que que dificulta mais a vida do empreendedor, além das altas taxas de impostos e tudo mais? Eu acho que essa parte externa, do ambiente externo, é um grande desafio. Sim. Eu não sei se o maior dos desafios, mas eu acredito que o desafio do ambiente interno talvez seja muito maior. Até porque é controlável. Exatamente. Então, quando a gente está falando do ambiente interno, Marcos está falando de quê? Marcos está falando sobre o planejamento da empresa, sobre a organização da empresa, sobre a gestão financeira do negócio, um plano de marketing, um planejamento estratégico, uma organização de processos, né? Uma equipe treinada, capacitada, desenvolvida. Então, talvez esse seja um desafio muito maior do que o desafio externo. E aí o que acontece? Quando o seu ambiente interno ele não está organizado, ele não está pronto, o ambiente externo ele entra na sua porta com a voadora com os 2 pés, meu irmão. Para acabar mesmo. Exatamente, porque inicialmente se você não tem a sua casa organizada, não tem como você lutar com os desafios internos, sendo que você ainda está lutando com os seus desafios internos. Então, se todo dia o nosso empresário, o nosso ouvinte, todo dia ele vai para a empresa e todo dia é um problema. Todo dia é uma demanda. Porque faltou entregar não sei o que do cliente. O cliente está ligando reclamando. O cliente está reclamando. Porque não pagou um boleto. Porque uma conta atrasou. O fornecedor está cobrando. Porque o fornecedor isso, o fornecedor aquilo. Cara, se você não tem a sua empresa organizada, você já começou perdendo. Porque é difícil sim, mas não é impossível. Tá? E aí, eu escutei isso de um cliente em uma das minhas últimas reuniões. O cliente fala assim: Marcos, mas na teoria é tudo lindo. Na prática é totalmente diferente. Mas eu vou dizer uma coisa. A diferença da teoria para a prática é que a prática não foi executada ao pé da letra da teoria. A risca ali, e é por isso que dá errado. Porque assim, muita gente fala: mas no meu segmento isso não funciona. Cara, como é que não funciona? O que não funciona no seu segmento? Não é. O que você tem de especial que uma gestão de processos não vai funcionar no seu segmento? Não existe isso de existe. Ter um que não funciona. Não existe. Então assim, eu vou pegar um exemplo. Registrar uma venda. Vamos dizer que você registra uma venda. E aí o processo de registrar uma venda, pegar o pedido do cliente, registrar essa venda, emitir uma nota fiscal e entregar para o cliente. Sim. Aí eu escuto isso direto em segmentos food, por exemplo, alimentação. Sim. Aí o cara fala assim: mas isso é muito complicado, porque no meu segmento isso não dá certo. O cliente é apressado. Porque o cliente é apressado, porque não sei o quê. Cara, aí o que acontece? Não registra a venda.
Aí não sabe quanto vendeu, não sabe qual foi o produto que vendeu, não sabe o que saiu, não sabe quanto entrou, aí o caixa não vai bater. Mas como é que o caixa vai bater se você nem sabe quanto foi o caixa? Não tá Se registrando. você não tem um registro. Né? Então, assim, aí você começa com os desafios. Então, o primeiro desafio é organizar a tua casa, cara. Estabelece os processos. Define quem vai fazer o quê, como e quando. Quais as responsabilidades dessa pessoa. Entendeu? Quando a gente fala do desafio do empreendedor, a gente costuma olhar para fora. Os desafios externos. Como eu comecei esse episódio falando sobre realmente o ambiente externo e os desafios que é empreender no Brasil. Que realmente é grande. Só que é o seguinte, eu peço pro nosso empresário se olhar no espelho e falar assim, eu sou um bom empresário? A minha empresa está organizada? Se ele disser que sim, parabéns. Mas eu tenho certeza que ele vai dizer que não. E aí sabe o que acontece? A culpa não é do governo. A culpa não é do imposto. A culpa é dele. Se ele não tem uma empresa organizada, se ele não tem processos organizados, se ele não tem um planejamento financeiro, se ele não tem um planejamento de marketing, a culpa não é do governo, não. A culpa não é do concorrente, não. A culpa não é do imposto, não é da importação. Não é o mercado. Não é o mercado. Não é porque as estatais brasileiras perderam investimento, não. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Então, assim, você pode transformar o ambiente da tua empresa. O externo você não controla. Ele não tem poder de mas manipular. internamente você tem todo o poder e todo o controle sobre o teu negócio. Então você precisa entender e você precisa saber se primeiro a sua empresa está organizada ou não. Entende? Certo. Então, eu diria que o maior desafio, inicialmente, é interno. E até o que ele pode... O que ele tem poder de controlar naquele momento, né? Que Exatamente. É os desafios internos. Eu acho que o maior desafio do empreendedor, nesse sentido, é ele se questionar e pensar, eu estou fazendo o meu trabalho? Eu, como dono da minha empresa, estou fazendo um bom trabalho? Porque se a resposta for sim, parabéns. Mas se a resposta for não, não tem ambiente externo bom o suficiente Que vai alavancar a empresa. que vá suprir essas deficiências. E para ele olhar no espelho e se perguntar, tá, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo um bom trabalho na minha empresa, o que ele deve olhar? Quais são as métricas, por exemplo? Se ele está com um processo bem definido, se os funcionários estão engajados, o que ele tem que olhar para dentro da empresa para ver se realmente está tudo certo? O ambiente interno está organizado, por exemplo. Exatamente. Então vamos lá. Primeira coisa que ele tem que olhar. O quanto a empresa depende dele para funcionar. Esse é o primeiro indicador. Sim. Se a empresa dele depende dele 100% para funcionar, a empresa dele não está organizada. De fato. Né? Imagina que... Para fazer uma venda tem que estar ele lá presente. Exatamente. Imagina que o McDonald's precisasse do dono do McDonald's em todas as lojas para poder funcionar, né? Então, quer dizer, os colaboradores só trabalham se o dono estiver na loja? E o senso de responsabilidade, né? E o processo. E pior que tem muito empreendedor que é assim, né? Tem medo de sair da loja porque senão Exatamente. vai virar uma zona. O que a gente ensina no administrador de resultados é justamente isso. E eu recebi um áudio de um cliente antes de ontem, no sábado, né? Hoje é segunda-feira, a gente está gravando na segunda-feira. Eu recebi um áudio no sábado de um cliente que ele vai precisar se ausentar da empresa por 15 dias. E aí ele fala o seguinte, que a mentalidade dele mudou e que ele já começou a aprender. Caramba. E que ele vai precisar se afastar durante 15 dias, mas ele já deixou todo mundo sabendo o que precisa fazer e explicou o processo para todo mundo. E é isso. E aí cada um vai fazer... Exatamente, cada um vai fazer a sua parte. E ele se ausentou porque ele fez uma cirurgia. Né? Inclusive... desejar uma boa recuperação, que ele se recupere muito rápido, para ele voltar logo. E ele falou, ó, eu deixei todo mundo já sabe o que tem que fazer, todo mundo já sabe da sua responsabilidade, todo mundo já conhece as suas atividades, seus processos, tudo certinho. Então, cara, é isso. Ele não está se ausentando porque ele quer, porque ele precisa. Isso, né,
Então imagina, a pessoa que está ouvindo a gente nesse momento aqui, está assistindo a gente no YouTube, ou no Spotify, ou no Facebook, ou no Instagram, enfim, onde ele está vendo. Imagina aí, cara, se tu tiver que se ausentar, não porque tu quer, mas porque tu foi obrigado. Tu foi obrigado por uma questão de saúde, você foi obrigado a se afastar da sua empresa por 15 dias. Imagina se ele tivesse que ir para lá dos 15 dias o que vai acontecer com a tua empresa, entendeu? Então, quando a gente está falando sobre isso, organizar o negócio é o primeiro ponto. É o primeiro dos pontos. Então, quando eu falo assim, quanto a empresa depende de você, cara, eu preciso dizer assim, não vou dizer hoje que a Leal ela não depende de mim para nada, ela depende. Sim. Mas operacionalmente ela não depende de mim para nada. Né? Então, o que acontece? É o dono da empresa fazer o papel dele de dono. Né? E fazer o papel de dono é você literalmente não estar no nível operacional. Ou seja, e não vai ter gente que vai falar, mas aí você está menosprezando, que não sei o que e tal. Mas não é. Não é. O seu trabalho, você que está assistindo aí, o seu trabalho é pensar estrategicamente e gerir o negócio. Fazer com que ele é bater meta junto com o time. Mas no fim, você não é um executor, cara. Entende? Então, assim, muita gente não coloca isso na cabeça. Entrar na cabeça, né? Parece que ele fica olhando assim e tem aquele ditado, né? O que engorda o gado é o olho do dono. Então, se o cara não tiver na empresa, assim, são os mitos gigantes, assim, o que engorda o gado é o olho do dono. Se eu sair, ninguém vai trabalhar. Se eu sair, ninguém vai fazer nada. A gente pensa assim. E eu vou te dizer, não é. Muitas vezes você passa o dia todo na empresa e não fez nada. E você acha que está sendo super produtivo. Porque está lá presente. E aí muita gente acha que não, né? Você passou o dia lá e aí você acha que você foi super produtivo e deu tudo certo. Você fez o quê? Só resolveu o pepino. Que você fez o que lá na empresa? Rapaz, resolveu um monte de problema. Exatamente. Resolveu um monte de problema, resolveu um monte de coisa e aí você se acha super produtivo. Só que o que você fez literalmente para sua empresa crescer? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. E é aí que você começa a perceber que você está tendo problemas. E aí você olha para o lado e vê seu concorrente crescendo. Aí você olha assim, e por que ele está crescendo e eu não? Aí agora a culpa é externa? Não. A culpa é interna. Aí ele vai se tocar que realmente o problema não é o mercado, não Exatamente. é os impostos e tudo Exatamente. mais. E a gente falando sobre empreendedorismo, eu lembrei que a gente falou lá no primeiro episódio dos níveis de consciência do dono de negócio. Né? Que tinha lá o empreendedor, Sim. o comerciante e o empresário. Sim. E como que você acha que um empreendedor, o perfil empreendedor, pode ajudar uma empresa logo no começo, por exemplo, a crescer, a criar ali suas raízes e prosperar, por exemplo? É porque o perfil empreendedor é o perfil de uma pessoa que ela é extremamente criativa. Então o que acontece? O empreendedor ele está sempre de olho nas oportunidades do mercado. Sim. Certo? Então o empreendedor ele vai estar sempre de olho nas oportunidades. Ele vai estar sempre prestando atenção em tudo que acontece no mercado, né? E ele vai tentar pegar aquilo ali e aplicar no negócio dele. Ele vai tentar surfar nas ondas. Entendeu? Então isso pode ser muito positivo. Só que quando você não consegue pegar isso e você não consegue, por exemplo, organizar essas ideias, você executa isso de forma desorganizada, a coisa não vai. Sim. Entendeu? Então, o nível do empreendedor ele é muito criativo em observar as deficiências do mercado e encontrar uma solução. Só que muitas vezes ele é muito ruim na organização, na estrutura. Executar a coisa. Né? Talvez ele tenha boas ideias, mas não sabe executar exatamente. Eu não vou dizer nem que na questão da execução. Porque é o seguinte, muitas vezes é muito fácil você
ser um cara onde você olha assim, chega numa cidade e fala, pô, aqui é ruim de comida. Ou então, por exemplo, você vê que é uma cidade que tem boas pizzarias, bons hamburguerias, mas, por exemplo, não tem uma pastelaria bacana. Aí você vai lá e monta uma pastelaria. Aí vai você e você coloca uma pessoa ali para atender. Né? Beleza. Só que é o seguinte, você vai ficar de domingo a domingo lá, fazendo pastel. Por quê? Porque você quer fazer o melhor pastel possível, só que é você que está fazendo. Você está preso ali no Exatamente. Então, assim, o empreendedor, muitas vezes, ele é muito bom em encontrar uma oportunidade, mas ele vai ficar preso no operacional porque ele acha que só ele vai conseguir fazer. Que ele é o único capaz ali de dar o melhor. E muitas vezes, e eu vou dizer isso agora, o pessoal vai me julgar, mas eu vou falar mesmo assim. Você não é o último biscoito do pacote. Sim. Você não é insubstituível. Você não é a pessoa que descobriu a fórmula da Coca-Cola. Tá? Então, muita gente, muito empreendedor fala assim, eu não vou ensinar não, porque aí depois fulano vai sair e vai virar meu concorrente. Tem gente que pensa assim. Né? Então, tem muita gente que vai pensar nesse sentido. Porque eu não vou ensinar não, porque depois ele sai e não sei o quê. Então, cara, eu fico só observando essas coisas e quanto mais você faz isso, mais você se prende ao operacional. Quanto mais você pensa dessa maneira, mais preso na parte operacional você fica. Ou seja, vai atrasar ainda mais o processo de virar um administrador de resultado. Administrador de resultado, exatamente. Porque é o seguinte, quanto mais você cria dependência da sua pessoa na empresa, pior vai ser para você fazer as coisas acontecerem e você fazer o seu negócio expandir. Exatamente. Né? E aí você fica naquela, eu vou contratar mais gente e não sei o quê. Só que tem aquela coisa que você tem aquele sentimento de, sabe, aquele ciúme, fala, não, isso aqui é meu e só eu faço, e coloca debaixo do braço, só eu faço, não vou ensinar para ninguém, não vou passar para ninguém. Só que o que acontece? Cada dia que passa, a sua empresa ela fica mais amarrada a você. Fica mais dependente de você. Né? Então, por exemplo, aqui na Leal, quanto mais coisas eu não puder fazer, melhor. Então. Quanto mais coisas eu conseguir tirar de mim, melhor. Então, por exemplo, hoje o meu tempo na Leal ele se resume a 60% do meu tempo estar desenvolvendo esses conteúdos gratuitos, que são consultorias gratuitas que a gente acaba fazendo para o nosso empresário, para os nossos donos de empresa. Eu estou me dedicando a gerar esses conteúdos de valor, porque eu sei que muitos desses empresários, eles, primeiro, ou não têm condições de investir numa consultoria. Então, principalmente dado o cenário atual que a gente falou dos desafios. Né? E a gente nunca falou abertamente sobre isso no nosso podcast, mas, por exemplo, a gente tem consultorias, tem clientes que pagam consultorias que chegam a R$25 mil por ano aqui no escritório. Né? Então, eu sei o quanto isso é caro. Né? Eu faço esse trabalho deste podcast do Administrador de Resultado justamente para que a gente consiga levar, né, insights e sacadas e soluções para essas pessoas que não têm gratuitamente, né, pro de máximo forma de gratuita, pessoas. Exatamente, porque a gente quer que isso chegue ao máximo de pessoas possível. Né? Então, quando eu falo sobre isso, é justamente para que a gente possa motivar essas pessoas. E que elas possam, principalmente, refletirem de onde elas estão para onde elas devem seguir. Então, falando sobre o perfil empreendedor, é muito por aí. É um cara que ele vai enxergar as oportunidades, mas muitas vezes a que custo ele vai aproveitar essa oportunidade. Então, eu sempre levanto essa pauta. Por quê? Porque é difícil você empreender. Sim. Né? É muito fácil você aproveitar uma oportunidade, mas é muito difícil você se manter no mercado. Sim. Então, até por isso a gente está falando hoje de 700 mil empresas que fecharam só esse ano, porque é muito difícil você se manter. Então, tem dados aí que a maioria das empresas elas não chegam a 3 anos. Elas quebram antes dos 3 anos. Por quê?
porque falta gestão, falta processo, falta estrutura, falta um modelo de gestão, por exemplo, como administrador de resultado, que é um modelo de gestão nosso, que a gente implementa em empresas que são distribuidoras, empresas de serviço, empresas de saúde, empresas de alimentação, né, empresas de peças, empresas do varejo, enfim, todos os segmentos. E a gente tem êxito em todos eles. Então, é por isso que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que abordar esses pontos. Justamente para que o empreendedor ele crie essa conscientização. Sim. E você falou de observar oportunidades. Eu lembrei que você tem um histórico de empreendedor, né? Lá quando você abriu essa lan house, em que ano foi? Não lembro agora. 2007, 2008, alguma coisa assim. Meados de 2007, 2008. Isso. Você tinha essa visão de empreendedor? Não. Você só abriu a lan house? Não, na verdade sim. Tinha. Tá, na verdade sim, vamos lá. Como foi? A gente viu uma crescente de jovens porque assim, naquela época ter um videogame em casa não era tão comum, né? Convenhamos, só para ricos. Não era tão comum. Então, a gente viu isso como uma oportunidade, né, de empreender, e a gente foi por esse caminho, né? Conseguimos um ponto estratégico e tal, e a gente começou a empreender nesse sentido. Só que aí eu tenho até propriedade de caso para falar, porque a gente teve a oportunidade, a visão de oportunidade, mas não tinha gestão. Eu, particularmente, não tinha. Minha mãe até tinha, mas eu não. Então, era ela tentando organizar e eu desorganizando tudo. Então, até conhecimento de causa. Não basta ter uma boa ideia. Tem que saber. Não basta você ter uma boa ideia, ver uma oportunidade e aproveitar essa oportunidade. Você tem que fazer se perpetuar. Você precisa de gestão, precisa de organização, precisa de métrica, precisa de indicadores, precisa de processo, de pessoas. Então, naquele momento, a gente chegou a crescer, a escalar. Quantos anos que vocês manteve a lan house? A gente fechou em agosto de 2012. Então foram 5 anos. Foram uns 4, 5 anos ali, né? Foi bastante tempo. E aí a gente cresceu bem, né? A gente cresceu legal ali, deu para desenvolver bacana, né? Mas chegou um momento, por exemplo, que o mercado ele virou. Então, por exemplo, hoje, quantas lan houses você conhece? Eu conheço uma só, que é a de Hobby. A de Robson, tá, né? Até hoje lá. Que ele tá até hoje, exatamente. Mas é o único também. É o único. É o único também. Conheço. É o único. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, eu Tinha lembro. muitas, né? Eu lembro de 32. No meu bairro que eu frequentava, tinham 4. No meu bairro. Tinham 32 aqui. A gente mora numa cidade que hoje tem aproximadamente 35 mil habitantes. Né? Mas na época tinha menos. Tinham 32 lan houses. Era muita coisa. Muita coisa. Então, assim, essa é a questão. Você saber aproveitar a oportunidade, mas ao passo que a gestão te proporcione perpetuar. Entende? E aí que tá. Como que o empreendedor ele vai olhar para o cenário atual, por exemplo, hoje, no dia de hoje? Como que ele vai aproveitar alguma oportunidade? Qual que é a grande oportunidade que ele tem hoje para ele empreender, por exemplo? Olha, a primeira coisa que você precisa observar, por exemplo, é a falta de alguma coisa. Quando você olha assim e fala, poxa, aqui não tem tal serviço. Poxa, aqui não vende tal produto. É identificar essa falta. Exatamente, tá? Ou você olhar uma consequência. Poxa, tal produto causa tal coisa. Ou tal serviço causa tal coisa. E essa consequência precise de uma solução. Entende? Então, por exemplo, vamos pegar a nossa região, que é uma região seca. Muito seca. Então, é uma região seca. Não chove aqui há muito tempo. A nossa região, ela tem um pico de chuva entre maio e agosto.
Até agosto. Entre maio e agosto é a época de chuva. Então, nessa época, as casas de ração, né, de ração de produção bovina e animais de médio porte, eles sofrem um pouco, as vendas caem. Mas de agosto até maio é um pico gigante chuva, de vendas. Não vai ter capim, então... Por quê? Porque tudo seco, não tem capim, não tem alimento, e aí os produtores eles recorrem às rações, né? As rações. E aí é onde você ganha dinheiro. Então é exatamente isso que eu tô falando, é você olhar uma coisa, por exemplo, uma consequência. Sim, consequência da seca. E essa consequência ela gera uma oportunidade. É como o caso, por exemplo, na chuva tem gente que vai reclamar da chuva e vai ter gente que vai estar vendendo capa de chuva e guarda-chuva. Né? A mesma coisa, aquele negócio, né? Tem um ditado que fala o velório tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Né? Então é a questão de você observar as oportunidades que o mercado te traz. Você consegue trazer alguns exemplos de empresas grandes ou empresas locais mesmo que souberam identificar a oportunidade certa e trouxeram uma solução muito boa, um produto muito bom e conseguiram expandir? Pensando rapidamente, tem um caso que eu gosto muito, que é o caso da Apple, quando o Steve Jobs lançou o iPod. O iPod, eu lembro. Por quê? E aí agora a gente fala, eu vou dizer que eu sou velho, né? Porque eu sou da época que a gente ouvia música no Walkman. Era o do CD? Walkman, não. Walkman, ele era um dispositivo que você colocava uma fita cassete para ouvir música. Né? Aí vieram os Discmans, que você colocava o CD ali para ouvir música. E quem não sabe o que é um CD, é um negócio redondo assim. Um negócio redondo assim que você colocava lá no som, e até pouco tempo atrás ainda no computador. E aí ele rodava as músicas, né, e etc. CD, exatamente. Toda uma tecnologia. Toda uma tecnologia, exatamente. E aí você tinha que ouvir, né? E aí muitas vezes você tinha que comprar um CD por causa de uma música que você gostava, você tinha que comprar o CD. O CD completo ali da banda. Exatamente. Então, por exemplo, eu sou muito fã de rock e tal, e eu tenho alguns CDs originais de banda de rock. Por exemplo, eu tenho um CD do Charlie Brown Jr., que é o disco 2. Você tinha a coleção? Não, eu tenho 2 discos originais de Charlie Brown Jr. Eu tenho o Preço Curto, Prazo Longo, que é o disco 2, que é de 1999, e tenho o disco 3, que é o Nadando com os Tubarões. Tenho os 2 discos. E aí eu me lembro que na época, quando eu comprei o primeiro, isso em 99... ele foi cerca de 30 e poucos reais. Nossa, já era um absurdo, era absurdamente caro. Embora eu goste do disco inteiro, mas tinha gente que comprava porque naquela época tinha uma música, que inclusive eu acho que é a faixa número 4, chamada Te Levar, que era o tema de Malhação. Então muita gente comprava o disco por causa daquela música. Então imagina, você dá 30 reais em 1999 num disco que tem 25 músicas maravilhosas, mas que comprava por causa de uma única faixa. Talvez nem conhecia as outras, né? Exatamente. Só queria ouvir aquela. Realmente aí vamos absurdo. Lá. E aí o que aconteceu? Um CD ele tinha em média entre 10, 15, 20 faixas. Né? E você tinha que comprar esses discos e eram caros. Então o que o Steve Jobs fez? Ele criou o iTunes, que era onde você podia pegar essas músicas de forma digital e você podia comprar só a música que você quisesse ouvir. Comprar um CD inteiro, um álbum e ele inteiro. Criou um dispositivo chamado iPod, onde você podia armazenar essas músicas, baixar direto do iTunes, só as músicas que você queria. E que cabia no bolso. Exatamente. E aí você podia ter lá 1000 músicas armazenadas no seu iPod, no seu bolso, do tamanho de um isqueiro, um negócio pequenininho. E aí você podia ter no bolso, você não precisava andar com aquela pilha de CDs e etc.
né, para ouvir e ter que comprar discos caros por causa de uma, duas músicas. Sem contar que do iPod, talvez, eu não sei se na época já era tão popular, mas eram os cartões de memória. Não sei se era popular na época, mas eu acho que daí o pessoal já começou a desenvolver as tecnologias para armazenar cada vez mais nos cartões de memória. Aí ter cada veio, vez mais eu acho que músicas, veio, tudo sabe o quê? mais. Depois disso, veio o seguinte, ficou muito popular você pegar os CDs e aí você converter essas músicas e salvar em MP3 no computador. A gravar lá o CD. Exatamente. Então você ia, pegava um CD, você pedia o CD. Você não tinha um CD de uma banda que você queria, mas seu amigo tinha. Aí você pedia, Aí você pegava, copiava. emprestado, colocava no computador, copiava e convertia para MP3, que o arquivo fica menor, né, e tal, e mesma qualidade. E aí o que acontece? As pessoas começavam a compilar muita música. Então, por exemplo, eu cheguei a ter, sei lá, 60 mil músicas no meu computador. Nossa. De vários artistas. Nunca assim. fiz com música, já fiz com filme. Filme eu também já fiz muito, né? Filme eu já fiz muito. Mas música eu já cheguei a, sei lá, ter 3 mil artistas numa biblioteca, assim, Muita coisa. no meu computador, né? Hoje no Spotify você tem todos. Aí você pegava assim, eu pegava com um colega e eu falava, ó, grava uns MP3 aí pra mim e tal, e ele botava tipo 1000 músicas num CD ali, depois eu levava pro computador e etc, né? E aí o que acontece? Isso tudo foi acabando depois. Porque, por exemplo, nos carros o pessoal tinha aqueles porta-CD topado de CD e isso virou um pendrive. Dispositivos desse tamanho. Virou um pendrive porque você colocava as músicas em MP3 no pendrive, colocava no carro e ouvia um MP3. Muito mais vantagem do que ter Exatamente. um livrão gigante. Então, isso tudo foi depois dessa virada de chave do iPod, né? E elas foram migrando para outras tecnologias similares, para quem não tinha um iPod, por exemplo. E hoje é o que é, por exemplo. Hoje eu não sei o que é baixar música, desculpa. Eu acho que tem uns 10 anos que eu não baixo uma música. Coloco lá pra baixar só pra ver offline mesmo no Spotify, mas... Não, mas você não baixa a música. Não é como se eu guardasse. Você não, exatamente, você não baixa o arquivo da música. Você deixa ela pra você... Disponibiliza offline. Exatamente, dentro do Spotify. Você não consegue ouvir ela fora do Spotify. Sim. Você não consegue mandar essa música pra outra pessoa, tipo o arquivo da Não é música. como se ela fosse minha. Você compartilha o link dessa música do Spotify pra essa pessoa, entendeu? Então, nesse sentido, a gente vai vendo essas viradas de chave, né, da indústria. Por exemplo, foto foi a mesma coisa. Antigamente, para você tirar foto, você tinha aqueles filmes que você tinha que tirar, tinha uma quantidade de fotos e você só sabia se a foto prestou ou não depois de revelar. Era um mistério. Né? Então você tinha que mandar revelar e hoje você tem um aparelho que eu tenho 15 mil fotos no meu celular. E tem espaço para mais umas 15 Exatamente, entendeu? Então assim, hoje em dia é tudo completamente diferente. Absurdamente diferente. Tudo começou com alguém que olhou diferente e falou, rapaz, poderia ser dessa forma. Exatamente. Enxergou isso como um problema e começou a pensar numa possível solução. Exatamente. E vamos partindo agora já para finalização. Você tem algum conselho para dar para o empresário que está ouvindo a gente agora sobre essa questão de empreender? O primeiro conselho que eu tenho para o empresário é que ele mande esse episódio desse podcast para quem ele sabe que precisa ouvir. Esse é o primeiro conselho de todos. Esse é crucial. O segundo conselho é que se ele ainda não clicou no joinha, ele está vacilando bastante com a gente. Deu like. Tem que dar o like, tem que compartilhar, tem que se inscrever. No Spotify também tem um botãozinho lá para... Tem no Spotify, tem na minha página no Facebook, vai estar no Instagram. Olha, o que não vai ter é desculpa para não ter assistido esse episódio. Sim. Essa é a grande verdade. Mas o meu conselho para o empresário que está assistindo a gente é o seguinte: não se atenha a desculpas. Por quê? Porque o que vence uma partida é o trabalho. Certo? É você jogar com maestria. O que todo fracasso quer é uma desculpa. Então, eu quero dizer o que é com isso.
Primeira coisa, olhe para dentro da sua empresa. É o que eu falei. Se olhe no espelho e pergunte-se: eu sou um bom empresário? A minha empresa depende. Quanto a minha empresa depende de mim? Então, conforme você olha para sua empresa e você fala: cara, minha empresa depende 60% de mim, Já tá errado. você já tem um trabalho muito ruim. Então, tem muita coisa que precisa ser melhorada. Entende? Então, acho que a primeira coisa é justamente essa. É você entender em que estágio a sua empresa está, a nível de organização, de processos, né, de gestão, de dependência do dono. Porque de nada vai adiantar você ficar olhando pro ambiente externo e ficar culpando, porque é muito fácil. Sim. Você culpa, porque a culpa Nada agora, errado a por causa culpa disso. é porque é o governo, é porque é o imposto, é porque é isso, é O porque é mercado aquilo. tá Cara, ruim. olha pra dentro e vê se tá tudo legal mesmo. Porque se tiver tudo legal, realmente é culpa externa. Realmente. E mesmo assim, o seu trabalho é você desviar das interferências volta por externas. cima. Né? É você desviar realmente das interferências externas. Mas o seu foco é internamente, é fazer as coisas acontecerem internamente. Maravilha. Então é isso. Então você que tá ouvindo, pega isso aí e anota. Dever de casa, olhar pra você mesmo, olhar pra você dentro da sua empresa. Pensar, refletir. Eu tenho até um ponto sobre isso, sobre anotar, porque é o seguinte, o empresário que ele está assistindo a gente, ele deveria fazer isso, tipo assim, encarar isso não como um podcast, mas como uma aula de gestão. Como um curso ali. Porque, Sobre cara, empreendedorismo hoje, eu trago tanto insight aqui que eu falo para pessoas que me pagam para eu falar isso. E eu trago isso de graça aqui, entendeu? São coisas que eu falo literalmente dentro das consultorias, né, dos programas de formação que nós temos aqui na empresa. Então, assim, se esse empresário ele não está aproveitando de verdade. Exatamente, ele está perdendo uma consultoria gratuita, cara. Uma consultoria gratuita. Não deixe uma oportunidade dessa passar. Exatamente. Não deixe. Bom, beleza, então? Já é mais um motivo para você compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece. Boa. Você acha que vai ajudar algum amigo seu, algum empresário? Compartilhe, envie pelo WhatsApp, pelas redes sociais no geral. Exatamente. E é isso, Marcos. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Obrigado, hoje o episódio então. foi muito bom. Eu gostei de Foi verdade. muito bom também. E Show de bola. é isso. Valeu, até a próxima. Um abraço, tchau.